Muito boa tarde aos corações amigos do Instituto Kardecista da Bahia. Eu me chamo Iramar Martinez, sou trabalhadora do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade e atendendo ao imerecido, mas amoroso convite do nosso amigo Edivaldo César, estamos aqui para falar acerca do capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra basilar, juntamente com o Livro dos Espíritos e os demais livros da codificação. E como nós costumamos fazer, antes das nossas tarefas na seara espírita, vamos orar. Vamos nos ligar à mente divina, criadora, pacificadora do Pai Celestial. E neste momento, inicialmente, para agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pela oportunidade de podermos refletir, rogando a presença dos benfeitores, sempre comandados pelo Mestre Jesus, Ele que dirige as nossas vidas, que comanda todo esse planeta, todo esse orbe, e que sem a sua permissão nada há. Ele como intérprete maior do Criador. Que nesta tarde possamos receber os bálsamos do alto, que possamos nos inspirar e, acima de tudo, pacificar as nossas emoções e os nossos pensamentos, buscando uma tarde consoladora, esclarecedora e refazedora para todos nós. Assim seja. Então, amigos e amigas, como eu havia falado, nós estamos aqui hoje para tratar do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como nós sabemos, o Evangelho segundo o Espiritismo, obra lançada inicialmente por Allan Kardec em 1864, que traz principalmente as máximas morais do Cristo. Nós sabemos que a preocupação maior de Kardec no lançamento dessa obra, na sua organização, na sua compilação, depois de todas as anotações meticulosas, metódicas e, acima de tudo, cuidadosas do codificador, era exatamente trazer o ensino moral. E isso ele vem já no início da obra falando que o mais importante é o extrato moral do ensinamento de Jesus, o modelo e guia da humanidade. Então, Allan Kardec, na primeira edição, não é, ele traz já desde o início esse conteúdo moral profundo da obra do Cristo. Mas somente na terceira edição, algumas anotações que ele havia feito, né, à guisa de direcionamento ou para trazer reflexões futuras no final da obra, ou seja, na primeira edição, depois da parte onde ele trata das orações, ele fez muitas anotações acerca de questões ou de tópicos que ele só trouxe mais adiante. Então, na terceira edição, ele traz o capítulo que hoje, para nós, é o 25, com o tema Buscai e Achareis. Nós vamos ver que esse capítulo é um dos menores do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo, inclusive, que não tem instruções dos Espíritos. Nós sabemos que Kardec traz sempre a máxima, não é? Extrai o capítulo, o versículo da obra do Novo Testamento, ou da Boa Nova. Ele traz as explicações, né, as reflexões, as anotações dele mesmo. E depois nós temos os ensinamentos dos Espíritos ou as instruções dos Espíritos, mas nesse capítulo nós não temos. Nós vamos ver que é um capítulo menor, mas extremamente profundo, extremamente importante, né, para todos nós, porque ele traça inclusive um roteiro de vida. Kardec, nesse capítulo, Buscai e Achareis, ele traz outros tópicos, principalmente extraídos do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, como nós sabemos, foi esse canto divino que o Cristo nos traz, principalmente como roteiro a ser seguido para todos nós. Em Mateus, nós vamos ver o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, dividido em 3 capítulos principalmente. No capítulo 5º, onde nós observamos que principalmente aí ele se dirige aos discípulos, né? Ele inicialmente aí se dirige aos discípulos, ele traz principalmente consolações,
né? Ele traz instruções de fortalecimento, ele fala da misericórdia, ele fala do amor, né? Ele traz realmente um roteiro de fortalecimento para aqueles espíritos por ele escolhidos para jornadearem na sua missão. No capítulo 6, nós vamos ver que Jesus fala principalmente aos ricos e poderosos, né? E aí ele fala da importância do espírito sobre a matéria, ele fala que o poder é somente temporal, é transitório e é passageiro, não é? Ele fala que as posses são motivo de escravidão moral, de sofrimento, quando nós não sabemos lidar com elas com equilíbrio na medida certa. E aí no capítulo 7 nós vamos ver que Jesus se dirige principalmente aos sacerdotes, ou trazendo para os dias atuais aqueles que se intitulam líderes religiosos, aqueles que se colocam como sabedores da verdade, né? E nós como espíritas sabemos que a verdade é um véu que se levanta e que é compreendida melhor quando a consciência se dilata mais, quando nós evoluímos, como a própria espiritualidade superior diz a Kardec, a verdade é um véu que se levanta aos poucos, né, e que está de acordo com o nosso nível de compreensão e de entendimento. Quando a humanidade vai avançando, essa verdade ela vai sendo mais iluminada e mais compreendida e mais facilmente praticada, inclusive. Então, no capítulo 7, nós vamos ver em Mateus que Jesus fala principalmente para esses que talvez se achassem detentores do poder de comandar, né, de acordo com poderes temporais que eles tivessem, mas serve para todos nós, né? E aí no capítulo 7, principalmente, Jesus vai falar sobre, vai indagar, né, se realmente nós vivemos como pregamos, se aquilo que falamos realmente praticamos, se colocamos na prática aquilo que já acreditamos e que já sabemos, se podemos realmente nos dizer detentores da verdade, né? Ou pelo menos seguidores dessas verdades, ou ainda assim discípulos de Jesus, para trazer para a nossa seara. Será que já podemos nos dizer discípulos de Jesus? Então esse é o capítulo. Deste capítulo 7, Kardec extrai, principalmente dos versículos 7 a 11, aquilo que será o tópico principal das nossas reflexões desta tarde. E aí Kardec começa, né? E assim, somente para ilustrar, esse é um capítulo que traz outros tópicos, né? Traz como mote buscar e achareis, mas tanto do Sermão da Montanha como de outras passagens da Boa Nova, Kardec traz ainda: observai os pássaros dos céus, né? Observai os pássaros do céu, também em Mateus, no capítulo 6, que ainda é o Sermão do Monte, né? E traz também: não vos inquieteis pela posse do ouro, que aí seria realmente aquela reflexão acerca do ter, né, e do ser, essa dicotomia, né, ou esse paradoxo no qual nós nos debatemos tanto. Então, aí já no capítulo 4 de Mateus, exatamente um pouco antes dele começar o Sermão do Monte, ou suas instruções ao povo que o seguia principalmente, né? Então, ele começa no versículo 7 do capítulo 7. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate a porta, abre-se-á. Inclusive, essas máximas, elas se popularizaram de tal forma que muitas pessoas nem sabem que elas são extraídas da lição de Jesus, né? Quem procura, acha. A gente sempre fala assim, a gente fala às vezes de maneira até pejorativa. Está procurando, vai achar. Quem procura, acha, né? Bata que vai abrir, né? E aí pedir, né? E terá o que você está pedindo. Então, como nós ainda somos um pouco infantis nas nossas reflexões acerca da mensagem de Jesus, nós muitas vezes interpretamos de maneira literal, né, essas passagens desses ensinamentos. E aí, em Mateus, nós vamos ver o arremate de Jesus. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão?
Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente. Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? E aí ele está falando da providência divina, né? Essa providência que jamais nos abandona, que jamais deixa de acercar-se de nós e que verdadeiramente sabe das nossas necessidades. Numa interpretação literal, nós poderíamos até levar esse ensinamento de Jesus, né, para aquela ideia de que se nós buscarmos, se nós fizermos, se nós batermos, se nós pedirmos, nós teremos. E teremos, mas nem sempre o que pedimos, o que buscamos. E nem sempre encontraremos na porta que batermos aquilo que achamos que temos direito de ter. Então, é bem interessante porque, como Kardec diz aqui, né, na infância da humanidade, o homem não aplica a sua inteligência senão à procura de sua alimentação. Na verdade, na infância da humanidade, que nós, na verdade, ainda estamos um pouco nela, né, guardados os períodos históricos e as eras, e óbvio, hoje temos um desenvolvimento intelectual muito maior, né? A ciência avança muito, graças a Deus. Já temos condições de reflexões mais profundas acerca da Terra, né? Acerca de como ela se organiza e se movimenta materialmente falando, mas moralmente, espiritualmente, nós ainda estamos muito infantis. E com certeza a maioria de nós se dirige a Deus para pedir coisas, né, e estados e situações que, na verdade, se Deus fosse conceder, ou se Deus cedesse aos nossos caprichos, nós estaríamos muito mais algemados, nós estaríamos muito mais ainda presos às nossas próprias paixões, às nossas inferioridades. Nós não podemos esquecer, e nós espíritas todos, né, que labutamos nessa seara, que lançou um verdadeiro holofote sobre as máximas do Cristo, sobre a palavra que nós encontramos de Deus na Bíblia, né, nós sabemos que temos uma pauta maior a ser cumprida, que nenhum de nós reencarna por acaso e que nenhum de nós está aqui sem uma programação pré-estabelecida. Todos nós temos uma programação pré-estabelecida e essa programação, de certa forma, dita roteiros, dita atitudes, né, as quais nós deveremos adotar. Nenhum de nós está aqui ao léu da sorte, nenhum de nós está aqui sem o amparo, sem a proteção, e todos nós precisamos agir da maneira correta e trabalhar da maneira correta. Existem determinadas situações das quais nós não poderemos fugir, existem determinados encontros que precisarão acontecer, mas também desencontros, mas também desafios, mas também males físicos, e nada disso está fora do que nós entendemos e conhecemos como providência divina. A providência divina, que atua de acordo com as leis que regem o universo, ela atrai para nós, ela faz aproximar-se de nós aquela situação, aquela pessoa, né? Aquele estado de coisas que serão os melhores para nós. Saber aproveitar, vamos dizer assim, esse pacote divino, saber aproveitar essa situação que muitas vezes nos tira da zona de conforto, esse é o X da questão. É isso que nos vai fazer avançar mais, sabendo o roteiro correto a ser seguido ou não. Mas nós não podemos esquecer, né, que nem sempre, quando um filho nosso pede algo, nós devemos dar. Saber dizer não é amar muito mais, muitas vezes, do que dizer sim. Né? O não educativo, o não que salva, o não que liberta, o não que naquele momento vai fazer com que a criatura possa repensar, recuar. Né? E para trazer a questionamentos que nós temos visto assim atualmente, as frustrações, elas fazem muitas vezes o indivíduo avançar. Né? Como nós ainda somos crianças emocionais, como o nosso psiquismo ainda trabalha em uma zona de conforto,
como o nosso psiquismo ainda quer muito mais as satisfações imediatas, né? Nós queremos muito mais a satisfação dos nossos desejos inferiores, né? No sentido da materialidade. Muitas vezes a frustração é que nos faz caminhar um pouco mais, é que nos impulsiona. E assim como nós agimos com os nossos filhos, e devemos assim agir, né? Vamos dizer assim, na gerência da vida deles, principalmente quando eles ainda estão sob o nosso patrocínio, nós devemos muitas vezes nos colocar como barreiras morais, materiais, para que esses filhos não descambem para o lado pior da vida. Imagine se nós, como pais e mães e perfeitos que somos ainda, agimos dessa forma, com a ponderação, com a reflexão acerca dos atos nossos e deles, filhos e filhas. Imagine Deus, né? Imagine a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, o detentor de todo o poder, né? De toda a glória, de todo o amor, né? De todas as porções maiores daquilo que nós possamos imaginar como bem, como belo, como justo. Imagine Deus. Então, com certeza, nem sempre o que nós pedirmos, o que nós buscarmos e a porta que batermos, nem sempre isso acontecerá para nós. E há uma lição de Emmanuel sob a psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, né, que no dia de ontem nós relembramos a data, né, o dia do seu retorno à pátria espiritual. Há 20 anos, Chico retornou e nos legou lições imorredoras de resignação, de amor ao próximo, de alegria genuína apesar das dificuldades, né? Então, Emmanuel, nessa mensagem de Pão Nosso, mensagem 106, ele nos traz a oportunidade de reflexões importantes acerca dessa passagem do Evangelho, né? Dessa passagem maravilhosa. Kardec também arremata muito bem, no final dessa primeira parte, essa máxima, e nós vamos depois retornar a ela, mas essa mensagem de Emmanuel, chamada de 3 imperativos, né? Pedi, buscai, batei. Emmanuel traz, na mensagem 109 de Pão Nosso, o Evangelho de Lucas. Nós vamos também encontrar em Lucas o Sermão do Monte, nós sabemos disso, né? Lucas 11, versículo 9. Pedi, buscai, batei. E nós sabemos que Emmanuel foi um grande intérprete do Evangelho. Emmanuel, como nós sabemos, guia espiritual de Francisco Cândido Xavier em sua última encarnação, era um profundo conhecedor da mensagem do Evangelho, exatamente porque ele vivenciou, né, pessoalmente algumas situações, mas também por conta da missão espiritual que ele, Chico, o próprio Paulo apóstolo, tiveram e têm com o planeta. Então, Emmanuel escreveu uma série de livros, uma série de obras que traduzem, que reflexionam acerca da mensagem de Jesus. E Pão Nosso é um livro que é um verdadeiro exercício espiritual. É um livro indicado para o Evangelho no lar, era um livro indicado para o momento de dormir, para quando a gente acorda, para os momentos de dificuldade, de indecisões. Pão Nosso é uma obra também muito importante para o fortalecimento íntimo de todos nós. Por isso eu trago aqui essa mensagem, que é a interpretação de Emmanuel acerca dessa passagem de Mateus 7, de 7 a 9, né? Então, buscai e achareis. E aí ele diz, eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E aí ele começa a mensagem, pedi, buscai, batei, os 3 imperativos. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. E nós sabemos que a mensagem de Jesus é especialíssima. Nada que Jesus disse foi à toa. Tudo que ele colocou teve um significado profundo e importante para aquele momento. Por isso nós dizemos sempre
que a interpretação do Evangelho de Jesus, ela não deve estar dissociada da análise do contexto cultural e social, né, do momento em que foram pronunciadas essas mensagens, em que foram trazidas, por exemplo, as parábolas. Nós vamos observar que, na maioria das vezes, as parábolas, elas seguiam sempre ou um questionamento, uma admoestação, ou uma crítica, ou alguma situação que quisesse colocar Jesus em xeque, em dificuldade. Então, Jesus sempre trazia uma lição com a parábola e contextualizava com a situação, principalmente daquele que era o personagem que com ele dialogava ou que escutava, né? Então, Jesus foi um educador por excelência e um psicólogo profundo, como Joana de Ângeles costuma dizer, né? A profundidade do Evangelho, a profundidade psicológica do Evangelho de Jesus. Então, ele não disse nada em vão. Nós vamos ver no Sermão do Monte todo um didatismo, toda uma organização pré-estabelecida para alcançar o público que precisava da lição naquele momento, né? Então, esses 3 imperativos não foram enunciados a troco de nada. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. Veja o que Emmanuel fala aqui. É imprescindível saber pedir, saber se colocar na condição de pedinte, de peticionário, né? E aí nós vamos trazer um questionamento acerca do desejo e da vontade, né? O desejo seria esse sentimento que está mais ligado às fases inferiores, né, da humanidade. Nós ainda vamos lidar por muito tempo com esse desejo mais animalizado, das satisfações imediatas, né, com esse desejo que é mais escravizante. Eu quero me livrar do problema a qualquer custo, eu não quero saber o depois, né? Eu preciso satisfazer essa minha vontade agora, como uma criança que quer porque quer um pirulito, né? Uma criança que quer porque quer fazer algo que naquele momento ele não pode, por birra ela quer fazer, né? Então, o desejo ele está muito mais ligado às satisfações das necessidades mais imediatas, mais pueris, né, mais inferiores, do ponto de vista principalmente da matéria, ou do psiquismo ainda ligado àquilo que não é tão importante, daquilo que ainda não está ligado ao eterno. E a vontade é essa mola propulsora. A vontade é que direciona, é que impulsiona, mas que acima de tudo traz a regra. Talvez o desejo ele esteja ligado muito mais à rebeldia, né? À inferioridade por conta da rebeldia, por conta de ainda não termos um roteiro certo, um propósito edificado. E a vontade é que dá esta lei, esta norma, este direcionamento. Lá em Pensamento e Vida, Emmanuel diz que a vontade é uma mola propulsora, né? A vontade é uma alavanca do espírito. A vontade é uma, vamos dizer assim, uma ferramenta importantíssima para que nós possamos nos fincar enquanto espíritos imortais. E é bem interessante, porque já que a gente está falando de pedir, e aí a gente lembra da oração, né? Nós vamos ver lá na questão 663, já na parte, no livro 3º, no capítulo 2, na lei de adoração, no diálogo maravilhoso, sensacional de Kardec com os espíritos, nessa dialética, de, assim, talvez a mais importante de todos os tempos, né, na minha interpretação, na minha humilde interpretação, porque nós ainda sabemos muito pouco da obra de Kardec, nós ainda sabemos muito pouco, principalmente do Livro dos Espíritos, porque ao passo que vamos evoluindo, que vamos amadurecendo, vamos compreendendo mais o que foi trazido pela espiritualidade maior, né? E nós vamos ver nessa questão 663 a seguinte pergunta de Kardec, que é exatamente o momento em que Kardec quer saber se nós teremos atendidos todos os nossos desejos, se tudo aquilo que a gente pedir será atendido por Deus. Porque talvez nessa mensagem de Jesus, na interpretação
mais, no sentido mais raso, talvez fosse isso que nós entendêssemos, né? Pedir e você vai ter o que você pede, né? Buscar e você vai achar o que você está buscando, procurando. Bata e vai abrir, né? Então, numa interpretação mais rasa, mais assodada, nós vamos talvez pensar dessa forma e nós sabemos que muitos intérpretes da lei, né, muitos intérpretes da Boa Nova nas diversas denominações religiosas, com todo respeito a todas, porque nós, enquanto espíritas, sabemos o quanto é importante respeitar o pensamento alheio, mesmo dentro da seara espírita. Né? O fato, muitas vezes, até de respeitar não quer dizer que vamos concordar, mas respeitar sempre, sempre o entendimento, a forma de conceber, né, e de vivenciar de cada um. Mas aqui, nesse momento, nós percebemos que essa pergunta de Kardec é exatamente para explicar, esmiuçar. Será que a providência nos dá tudo o que queremos, tudo o que pedimos? E será que merecemos tudo o que pedimos? E será que já estamos prontos para receber aquilo que nós achamos que já merecemos, né? E aí Kardec pergunta aos luminares da humanidade: as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Ou seja, basta pedir que a gente vai conseguir? E aí os espíritos respondem: vossas provas estão entre as mãos de Deus e as que devem ser suportadas até o fim. Mas então, Deus tem sempre em conta a resignação. A prece chama para vós os bons espíritos e que vos dão forças para suportá-las com coragem, e elas vos parecem menos duras. Então, resignação, coragem. Já o dissemos, a prece não é jamais inútil. Quando ela é bem feita, ela fortalece e já é um grande resultado. Resignação, coragem, fortalecimento. Ajuda-te e o céu te ajudará, sabes disso. Faça a sua parte. Ajude a providência a te ajudar, né? Vamos permitir que Deus nos ajude. Muitos dos nossos comportamentos, né, muitas das nossas atitudes, muitas vezes impedem a espiritualidade de agir em nossas vidas. Muitas vezes uma atitude equivocada gera sofrimentos que poderiam ser evitados pelo silêncio, pela atitude compreensiva, pela tolerância, pelo respeito, pela compreensão, também pelo não, muitas vezes necessário. Às vezes uma atitude filha do egoísmo, filha da vaidade, da intemperança, nos traz algemas que demoram por muito tempo de serem quebradas, de serem retiradas, né? Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um. Aí vem a questão importante. Porque aquilo que é um grande mal sob o vosso ponto de vista mesquinho e a vossa vida efêmera é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. Deus não muda a ordem do que tem que acontecer. E não é porque Deus não tenha condições, é porque Deus, né, esse algo que nós não compreendemos em sua inteireza, podemos muito mais sentir, como dizem os espíritos, mas essa compreensão profunda de Deus fica para Cristo, fica para os espíritos puros, como ele disse, eu e o Pai somos um. Mas nós ainda não compreendemos de maneira profunda, mas sabemos que ele criou leis que são eternas e imutáveis, como ele próprio o é, e que não podem ser modificadas a troco de nada. Jesus disse, eu não vim destruir a lei, eu não vim modificar, né, aquilo que está estabelecido. E nesse momento ele falou sobre a lei mosaica, né, sobre a lei que estava estabelecida para os hebreus, mas também sobre as leis divinas que já existem, que existem no universo, que estão inscritas em nossa consciência, como está lá no Livro dos Espíritos também, mas que nós precisamos saber compreender este processo para menos sofrermos. Se compreendêssemos de maneira mais profunda
essa proposta libertadora que é de nos aproximarmos mais da lei, e esse é o verdadeiro bem, para sofrermos menos, com certeza viveríamos melhor. Depois, quantos males não há de que o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é muitas vezes sacrificado pelo que fez de errado. Todos nós sempre. Ninguém sofre sem ter um motivo. Ninguém sofre pelo mal que o outro praticou. Né? Aquela maldição que está no inconsciente coletivo não existe. Muitas vezes eu estou aqui nesta encarnação sofrendo por algo que eu fiz em encarnações bem pretéritas, né? E a maldição é interpretada desta forma, as gerações futuras. As gerações futuras somos nós mesmos que retornamos e que reencontramos aquilo que deixamos no passado, né? Aqueles crimes que praticamos, aqueles equívocos aos quais nós nos entregamos de maneira deliberada muitas vezes. E nós estamos aqui nesse exato momento, no palco onde precisamos estar, com as pessoas que precisamos estar, para resgatar isto, para reaprender com isto. Né? Entretanto, os pedidos justos são mais frequentemente atendidos como não pensais. Os pedidos justos, aqueles que fazem parte da cota do bom senso, do equilíbrio, né? Que as almas mais experimentadas já sabem que são mais importantes do que as coisas fugidias e passageiras. Né? Credes que Deus não vos tem escutado porque Ele não fez um milagre por vós, enquanto Ele vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso das forças das coisas. Eu tive sorte. Quantas pessoas dizem isso, né? Eu tive sorte, eu nasci com muita sorte, né? Eu te desejo sorte, boa sorte. Mas a sorte é algo ligado ao sortilégio. A sorte é algo ligado talvez ao acaso. E nós sabemos que o acaso não existe. Porque se uns tivessem sorte e outros não, onde estaria a justiça da providência divina? Onde estaria esse Deus infinitamente bom e infinitamente justo? Né? Então a sorte não existe. Existe uma conjunção de situações que são geradas pelo próprio Espírito para que ele alcance ou não aquele estado de coisas. Muitas vezes Deus nos tira para nos dar mais adiante, quando teremos mais maturidade espiritual, inclusive para aproveitar melhor aquele recurso. Como é a fortuna, por exemplo, né? Como é a beleza física, como são esses atributos todos aos quais muitas vezes as pessoas se entregam de maneira desesperada, né? Para a aparência, para essas questões todas que estão tão em voga e que escravizam e algemam tanto. Nós vemos aí nas redes sociais a ilusão da beleza, né? A ilusão de determinados padrões ditadores de uma felicidade que não é verdadeira. Uma coisa é buscar a saúde, uma coisa é cuidar do corpo físico, e nós temos essa obrigação de cuidar para vivermos melhor, senão teremos que prestar conta também do malogro que fizemos do corpo físico. Mas a escravização da beleza, ou a escravização do corpo perfeito, também é algo que traz muito sofrimento para o planeta. Então, nessa questão aqui, nós vamos ver, né, na questão 633, que Deus nos dá exatamente aquilo de que nós necessitamos e que nós não teremos nada além do que é importante no momento para nós. Então, saber pedir é importante. E aí Emmanuel continua, né? Já que nós estamos falando aqui dessa mensagem maravilhosa. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Quais são os interesses eternos? São aqueles que não escravizam, que trazem paz, que trazem equilíbrio, que trazem saúde psíquica, física, emocional. Tudo aquilo que escraviza é o mal. Tudo aquilo que liberta é o bem. E nós, ao passo que vamos evoluindo, vamos sabendo compreender melhor isso. Então, saber pedir, né, é algo que nós devemos treinar como uma forma de sairmos mais depressa dessas algemas do pedir, algo transitório e passageiro que escraviza. E aí, logo após, é imprescindível buscar, diz Emmanuel. A procura constitui-se de esforço seletivo, saber selecionar o que buscar.
Isso talvez esteja muito ligado ao propósito, né? Ao propósito superior. Qual é o propósito superior da nossa vida? Né? O que nós podemos buscar? A análise um pouco mais profunda, refletida, como na sugestão de Santo Agostinho também, né? Lá que nós encontramos na questão do Livro dos Espíritos, dessa autoanálise, dessa reflexão acerca de nós mesmos, das nossas qualidades, dos nossos defeitos, dos equívocos que praticamos, do bem que fazemos, né? Então, quando nós temos essa ideia maior do que já podemos e de que realmente somos e do que precisamos, selecionamos melhor o que buscar. O campo está repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Precisamos identificar a ação digna e santificadora, aquela que vai nos trazer paz de consciência, principalmente. A espiritualidade sempre fala para Kardec da importância da intenção. Qual a intenção que eu emprego nos meus atos, nas minhas ações, no lidar com o outro? Qual a minha verdadeira intenção quando eu fiz ou deixei de fazer algo? E é isso que é analisado e é isso que é observado por Deus. Muitos perseguem miragens perigosas, os cantos das sereias, como diz Joana de Ângeles, a maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. Nós sabemos que as mariposas, elas vão em busca da luz, né? Mas como elas não sabem discernir que aquela chama maravilhosa, brilhante, fulgurante, é o fogo que queima e consome, elas vão ávidas, e lá está o fogo que consome. E quantos de nós não agimos assim também, né? Aquela beleza por fora, aquela claridade, aquele algo que é o objeto do nosso desejo, muitas vezes deslocado, né? Quantas e quantas vezes nós gastamos força, saúde, energia psíquica, energia emocional, energia do corpo mesmo, né? Porque nós sabemos que o nosso corpo gera energia, somos geradores de energia, sabemos disso. Somos aqui encarnados um complexo de corpos, na verdade, né? E nós gastamos e desgastamos muitas vezes essas potencialidades buscando desejos inferiores, buscando o ter passageiro, muito mais do que o ser imortal, eterno. Quantas e quantas vezes fazemos isso, né? Então, Emmanuel continua aqui dizendo, é imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Aquilo que vai passar, nós não nos aferramos a ele e depois teremos paz. Porque o bem legítimo é aquilo que deixa paz, a tranquilidade, a satisfação íntima, muitas vezes, né? A paz na consciência, a tranquilidade. Então, Emmanuel continua, né? Aí nós já saímos do buscar, pedir, buscar, e agora nós vamos para o campo do bater a porta. Que porta é essa, né? É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Em João 10, Jesus diz, eu sou a porta. A porta é o próprio Cristo, através da sua mensagem, das suas lições. Porque Jesus nos traçou um roteiro de vida. Jesus lançou com o Evangelho, se nós assim pudermos pensar, fazer uma analogia, né? Jesus lançou uma proposta para o futuro. A humanidade daquele momento não poderia compreender completamente a mensagem do Cristo, mas nós aqui agora já podemos. André Luiz diz que 15 dias de conhecimento do Evangelho já nos permite, né, nos movimentarmos muito melhor, já nos permite sair muito do sofrimento. E nós já temos muito mais do que 15 dias de Evangelho, se considerarmos que só 2000 anos, né, nós temos da mensagem do Cristo. Então Jesus diz, eu sou a porta em João 10. Em Apocalipse também Jesus vem e reforça, né, que ele vai bater a porta e quem ouve a minha voz, né? E nós estamos ouvindo essa voz, nós estamos entrando nesta porta, que é a porta estreita, né? Porque larga é a da perdição. Então, nós precisamos compreender, como diz aqui Emmanuel, que sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade,
É muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. A porta que nós buscamos nem sempre é a da salvação. Muitas vezes é da perdição, para utilizarmos uma linguagem bíblica, né? Uma linguagem teológica. Muitas vezes nós buscamos a porta que vai nos arremessar a um espinhadeiro, no que vai muitas vezes nos colocar numa situação de comprometimento muito grande. Então precisamos saber em que porta bater, com que intensidade bater. E quando ela se abrir, a depender do que encontrarmos, saber como vamos nos comportar. Mas nós já sabemos, a porta verdadeira é aquela trazida pela mensagem imorredora do Cristo. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela. Qual é o meu lugar dentro desse estado de coisas que eu já identifiquei como aquele que me traz paz, realização íntima? O que eu posso fazer, em que posso ser útil? Na casa em que eu morejo, em que eu trabalho, como posso ser útil? O que posso fazer realmente para não ser um peso para os meus companheiros? Para não ser alguém que utiliza, por exemplo, a casa espírita somente como encontro social? O que eu posso fazer para ajudar o meu próximo, principalmente o mais necessitado? Né? Qual o meu lugar nesta seara? Né? A fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. A divina vontade, ela vai atuar de maneira mais perfeita através de nós, né? De maneira mais condizente com aquilo que se aproxima da verdade, quando nós formos instrumentos mais afinados com ela. Precisamos ser esses instrumentos mais afinados com a vontade divina. E aí saberemos pedir, saberemos buscar e saberemos em que porta bater, né? E aí esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. E neste momento, nós somos os aprendizes do Evangelho que já podemos ser, principalmente, os disseminadores, os divulgadores e os apresentadores dessa verdade. Ainda somos instrumentos um pouco débeis, ainda somos muito necessitados. Eu costumo dizer que a mensagem do Cristo é perfeita, que eu, a mensageira, ainda preciso caminhar muito. Eu acredito que muitos de nós ainda precisamos caminhar muito, porque nós não estamos num mundo de provas e expiações a troco de nada, senão não estaríamos aqui, com as exceções, óbvio, né, daqueles espíritos que vêm em missão. Mas na economia do planeta, a maioria de nós ainda é muito necessitada, a maioria de nós ainda precisa caminhar muito, mas a mensagem está posta e somos os intérpretes dela e precisamos nos afinar para que esta mensagem possa tocar a mais bela melodia por meio dos recursos de que já dispomos. Esta foi a mensagem que eu trouxe para vocês esta tarde, que possamos refletir sobre ela, né? E vamos novamente agradecer a Deus pela oportunidade maravilhosa deste encontro sublime, destas reflexões que principalmente entram por esses ouvidos e que possam essas mensagens ter sido úteis a tantos corações necessitados e que o Mestre Jesus abençoe a cada um de nós, em especial aos corações, amigos e trabalhadores do Instituto Kardecista da Bahia. Assim seja.